Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É bom estar com vocês para cultuar o precioso nome de Jesus, ter o privilégio de pregar a sua poderosa palavra a um povo que o ama e deseja ser impactado pela sua presença e pela sua palavra. Abramos num texto da palavra de Deus que tem ardido em meu coração. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Podemos ler? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 27, por favor. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Amém? Tomai o vosso assento. Esse texto faz parte da intenção de Lucas em mostrar a missão da igreja. Lucas Atos é um volume só. E a intenção do teólogo, evangelista e doutor é mostrar que o plano de Jesus para a igreja na nova aliança não é esperar que as almas venham, mas com Jesus na nova aliança, o plano para a igreja é ir em busca dos pecadores. Sendo ele um pesquisador, conforme diz no capítulo 1 do evangelho que leva seu nome, e ao mesmo tempo historiador, ele põe essa narrativa no contexto da ressurreição. Qual é a principal mensagem de uma igreja evangelística? Senão que o túmulo ficou vazio. Se todos os textos dos registros do evangelho, e evangelho é nascimento, pregações, milagres, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Cada evangelista narra essas fases da vida de Jesus, que é o evangelho. E todos eles colocam a grande comissão ou o mandamento de Jesus para que a igreja pregue no dia da ressurreição. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e Atos 1. Em todas estas narrativas estão
a ordem de Jesus para que pregássemos. E todos registram esta ordem no contexto de ressurreição e ascensão. Porque morrer por uma causa, houveram muitos homens que podem ser considerados mártires. Morrer por uma causa, qualquer um morre. Só que morrer e ressuscitar, conforme disse, só um fez isso. Nesse sentido, o túmulo vazio se tornou o berço do cristianismo. Ali nasceu a mensagem mais poderosa do mundo. Qual é o salário do pecado? A morte. Se Jesus permanecesse morto, ele teria pecado. Se ele tivesse pecado, um pecador não pode justificar outro. Mas se ele ressuscitou, é porque o resultado do pecado não o venceu. Foi ele quem venceu, quem fez o pecado entrar no mundo. Ele ressuscitou, logo ele é aquele que nos justifica. E o que é justificar? É olhar para o culpado e dizer: você é mais do que perdoado, você é justo. Ele assume nossa pecaminosidade e aplica em nós a sua justiça. Tudo isso porque ele ressuscitou. Então o que Lucas está dizendo ao registrar o mandamento de pregarmos junto à história da ressurreição de Jesus é: sua primeira mensagem como cristão, sua primeira mensagem como igreja é: diga que ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele é o Cristo vencedor. Só fala isso, irmão. Não pare na morte de Jesus. Diga que ele morreu por nós, mas ressuscitou por nós. Diga que ele morreu, morrendo nossa morte, e ressuscitou para nos dar a vida dele. Essa é a intenção de Lucas. Quem me entendeu, diga amém. Aí ele diz que no primeiro dia da semana, o domingo, as mulheres foram ao sepulcro tentar perfumar o corpo de quem já estava vivo. E quem está vivo não precisa ser perfumado, ele mesmo se perfuma. Então elas foram pensando que Jesus ainda estava morto. Quando elas chegam lá, elas têm uma surpresa. Tem 2 anjos. E o anjo faz uma pergunta: por que procura o vivo entre os mortos? Ou seja, pessoas certas buscando a pessoa certa no lugar errado. Aí João 20 narra o detalhe das mulheres, né? Porque elas são detalhistas. Só que Lucas quis logo falar sobre o envio e a mensagem dos anjos. E elas dizem: a gente está aqui procurando Jesus, hoje é o 3º dia aí, a gente não está achando ele. Aí o anjo diz assim: se lembrem das palavras dele. Versículo 8. Logo elas haviam esquecido. E o anjo tem que lembrá-las. Lembrem-se das palavras dele, que no 3º dia ressuscitaria. O versículo 10 cita as mulheres que estavam lá. Só que no versículo 11 diz que as palavras deles lhes pareciam loucura. Como que ele está falando que Jesus está vivo? A gente está aqui na sepultura e não o vimos. Elas acham estranha a mensagem do anjo. E essa mensagem também seria estranha a todos aqueles que ouvissem a igreja pregar que Cristo vive. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo cita isso, que as pessoas viam essa mensagem de crucificação e ressurreição como loucura. Aí ele diz: é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então elas que estão recebendo essa mensagem acha estranho, só que o anjo chega e diz: vão lá e contem isso aos outros. Elas simplesmente creem na mensagem do anjo e vão procurar a igreja que está reunida. Repito, vão procurar a igreja que está reunida. Quando elas chegam
diante da igreja que está reunida, a Bíblia diz então que elas disseram aquelas coisas aos apóstolos. Ou seja, a gente pegou perfume, foi lá no túmulo e viu 2 anjos, o anjo falou isso, acabou. Então elas falam aos apóstolos a mensagem que haviam escutado dos anjos. Aí Pedro olhou e disse: acredito não. As irmãs sabem que dificilmente as mulheres nesse tempo tinham voz ou vez. Lucas 24 cita só Pedro, só que João 20 diz que o John também foi, o João e Pedro, um passando na frente do outro, correndo para verificar se de fato o que elas disseram era a verdade. E quando chegaram lá, verificaram que de fato a mensagem das mulheres era verdadeira. Enquanto eles estão voltando, 2 discípulos que fazem parte dos discípulos de Jesus olharam um para o outro e disseram assim: as mulheres disseram que ele está vivo, mas ninguém o viu. Pedro e João também viram que o túmulo está vazio, mas ninguém disse que o viu. Bora vazar? Por quê? Ninguém viu. Se ninguém o viu vivo, isso significa que ele ainda está morto. Se ele está morto, tem 2 problemas aqui para nós. Qual? Memórias. Para onde a gente olha, a gente vai lembrar de quem? De Jesus. Então vamos sair de Jerusalém. Segundo problema: se perseguiram o chefe, imagine nós. E o próprio Jesus disse que ele, sendo o Senhor, sofreria e padeceria perseguições. Por que não seus discípulos? Um olhou para o outro, quem sabe pensa em uma dessas ou nas 2 possibilidades. Aqui tudo lembra Jesus. Segundo, aqui pode nos alcançar, vamos embora também. Um olhou para o outro e disse: bora, só nós 2. Ninguém vai saber. E para onde a gente vai? Emaús. É aí que vocês leram comigo o primeiro versículo. E 2, no mesmo dia, versículo 13, no mesmo dia, fala aí. Que dia? No dia da ressurreição. No dia do maior acontecimento da história da humanidade. No dia que surgiu a maior história e mais poderosa mensagem que um homem poderia falar. No dia que Jesus quebrou o paradigma contra as mulheres. Num dia onde os 11 estão reunidos e os demais, porque Judas já tinha vazado. Então os 11 estão reunidos e os demais. Nesse dia, 2 disseram: isso aqui não é para nós. E aí, irmão, pegaram viagem e estão indo para uma aldeia chamada Emaús com o coração gelado. E enquanto eles estão no caminho, olha o que diz o texto: e eles no caminho iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Olha, não dá para ficar em Jerusalém, porque para onde a gente olha em Jerusalém, a gente lembra de Jesus curando os enfermos, a gente lembra de Jesus feliz, a gente lembra de Jesus sorrindo, a gente lembra de Jesus pregando. Então bora para Emaús. Ele está morto, ele não está mais vivo. E enquanto eles iam, eles falavam de Jesus, porém se afastando dos discípulos de Jesus. E quando eles falam de Jesus, se afastando dos discípulos de Jesus, como eles alimentam um ao outro? Versículo 15:
Iam falando entre si, novamente no versículo 15, fazendo perguntas um ao outro. Olha isso, a igreja ter reunida 11 e os demais, fazendo perguntas. Lembra da mensagem dele? Como que era o anjo? O anjo disse como mesmo? Tu lembra, amiga? O anjo disse assim, 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 não foi? Aí Pedro, rapaz, o lençol estava bem organizado. Aí João, sim, a parte da cabeceira também estava tudo organizadinho assim. O túmulo estava vazio, velho. E o outro rapaz, ele disse que seria... A igreja está reunida e um está testificando para o outro que Cristo está vivo, que Cristo prometeu. E esses dois desligados da comunhão dos santos, um fala com o outro, só que é dois frustrados, são dois decepcionados, dois gelados. E dois gelados, irmão, congela. Dois frustrados conversando, só vai sair frustração desse diálogo. Aqui é um fraco falando para fracos, é um limitado falando a outros limitados, e continuaríamos assim se não acontecesse hoje o que aconteceu lá. Se prepara para dar um glória lindo. Estando eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, Jesus se apresentou e ia com eles. Ah, se não fosse Jesus para chegar e incendiar o coração. Agora, por que eu os chamei de frustrados? Se eu te fizer uma pergunta, tu responde? Hoje? Se eu te fizer uma pergunta, tu responde? Aí eu respondo. Então tu responde primeiro. Frustrações. Não mente que tu tá no culto. Não dá uma de super crente. Frustrações aquecem seu coração? Ô, povo sincero. Frustrações, decepções incendeiam você? Do mesmo jeito eles são iguaizinhos a nós. E eu quero pregar subordinado ao tema: quando Deus te frustra. Quando Deus te frustrar, evita ficar batendo papo com outro frustrado. É como pessoas que não estudam, conversando entre si. Que não estuda a Bíblia, conversando com outro que não estuda a Bíblia, só teremos ali uma multiplicação de ignorância. E Jesus frustrou? Frustrou. E eu vou provar no texto. Aí eu pergunto, não mente, não me estressa. Jesus já frustrou algum sonho teu? Tu ficou triste? Você queria aquele coração e Jesus fechou o coração dela. Você queria aquele coração e Jesus fechou o coração dele. Você queria crescer no ministério cantando e Jesus disse, vai pregar. Você queria crescer no ministério pregando na itinerância e Jesus disse, vai cuidar de gente, vai virar pastor. Ou tu queria virar pastor e Jesus disse, vai fazer missões, vai evangelizar. Ele vai frustrando a gente. E por que ele nos frustra? Para que ele nos frustra? Primeiro, ele é onisciente. Logo ele sabe o que é melhor para você. Sendo ele onisciente, ele está no controle das portas. Se ele está no controle das portas, ele abre quando quiser. Segundo, ele não abre certas portas que para você eram portas certas, porque ele sabe que teria um abismo depois dessa porta. Era abrir a porta, passar e cair, mas ele te viu lá e fechou a porta aqui para te ver de pé, te manter de pé.
E quando chegarmos no céu, não sei quem disse, mas eu memorizei, você vai agradecer mais pelos nãos de Deus do que pelo sim. Cada não de Deus foi um livramento. Por que eu digo que ele vai agradecer mais, que nós vamos agradecer mais pelos nãos do que pelo sim? Porque ele fala mais não do que sim. Aí Jesus se aproximou e ia com eles. Está preparado para dar um glória lindo? Jesus te frustra, mas não te abandona. Jesus te frustra, mas diz: não temas, eu estou contigo. Ele te frustra, mas quando você está frustrado, ele vai contigo no seu caminho. Isso é maravilhoso, irmão. Jesus ia com eles, só que os olhos deles estavam como que fechados. Primeiro porque Jesus está ressuscitado, com o corpo em glória. Logo não é o mesmo Cristo com a aparência de dor de antes da crucificação, ou até o momento da crucificação. Segundo, os olhos deles não conseguem enxergar que é o Cristo que ali está, porque eles estão focados demais na frustração. E a mente está focada na frustração. Jesus está morto, Jesus está morto, Jesus está morto. Aí Jesus aparece no meio do caminho e os olhos estão como que fechados, porque Jesus ainda não lhes tinha aberto os olhos. Jesus ainda não tinha aqui, conforme diz o versículo que lemos, nos abria as escrituras. Jesus não lhes abre os olhos ainda pelo poder da palavra. Jesus no versículo 17 diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Aí você diz: opa. Então se ele está perguntando é porque ele não sabe. Não é não. Ele é onisciente. Ele não está perguntando para obter informação. Ele está perguntando para obter confissão. Eles precisam confessar que estão frustrados, porque tem gente que acha uma vergonha confessar suas frustrações, porque estão acostumados com um tipo de evangelho triunfalista. Eu vou vencer, eu venço tudo. Mentira que tu não vence tudo. Não, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor não é vencer todas, é ir além do seu limite. Se você tem limites, é porque você não vai vencer tudo. Mas pastor, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Pois é, tudo posso não é tudo posso conquistar, é tudo posso suportar em Cristo que me fortalece. Então é apesar das perdas, você firme em Jesus. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eu acho isso lindo na igreja de Jesus. Frustrados, abatidos, mas olha o que Jesus diz: caminhando. Triste, caminhando. Frustrado, caminhando. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Agora, para provar que o que Jesus está perguntando não é para obter informação, mas para obter confissão, para que eles lavem a alma. Olha a segunda pergunta de Jesus: e por que estáis tristes? Para que vocês não pensem que eu estou perguntando para que vocês me ensinem, eu já provo que sei como está o coração de vocês. Por que vocês estão tristes? Ah, meu irmão, um deles vai olhar para Jesus no 18 e vai falar assim: tu é o único peregrino em Jerusalém que não está sabendo das coisas que estão acontecendo esses dias? O cara deu um tramontina em Jesus, irmão. Porque nem sempre o fato de você estar entristecida ou entristecido significa que você está humilde. Porque na frustração, irmão, a gente fica estressado, irmão. Eu falei a gente, para não dizer que eu não fico. E ali, por que vocês estão tristes? Aí Cleopas, tu é o único que não está sabendo do que está acontecendo. Aí Jesus desce o nível. Jesus desce o nível, tá? Porque as pessoas falam para nós, né? Não desce o nível. Quem mais desceu o nível do que Jesus?
mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. O que é maravilhoso em Jesus é que ele desce ao nosso nível para nos elevar ao nível dele. Aleluia! Jesus se humilha no versículo 19 e diz assim: aquele que sabe que eles estão tristes, pergunta para eles assim no 19: quais? O que aconteceu? Foi o quê? Aí, meu irmão, o cara se acha teólogo. Sabe quando você se ajoelha e fala para o seu filho: fala para o papai. Aí ele diz: eu vou dar uma aula para papai. E o camarada agora vai falar com a própria sabedoria encarnada. Vai falar com o verbo que se fez carne. Vai falar com a sabedoria e justiça e poder de Deus. Só que ele vai, então eu vou contar uma história aqui. Agora é que vem a frustração. Quer dizer, agora vem as fontes, as bases das frustrações. Por quê, irmão? Porque a pessoa triste, deixa ela falar, deixa ele falar, fala. E quanto mais se fala, quem tem sabedoria, quem tem inteligência, capta as frustrações. Eu mesmo não bloqueio nenhum comentário do meu Instagram, mas eu detecto pregador frustrado. E um exemplo de pregador frustrado, está cheio de pregador me escutando aqui, porque Deus está levantando essa geração. É que depois daqui, pastor, eu vou postar, eu pregando aqui, né? Lotado, bem bonito, que chique, eu grandão. Aí, a minha foto, né, amor? Eu vou postar. Por milagre pode ser que não venha esse tipo de comentário. Por milagre, mas é normal ter. Pregar aí é fácil. Cadê a foto dele pregando na rua, na favela? Se eu não fosse macho, eu comentaria: arrasou, amigo. Mas vocês sabem que eu respondo. Aí para um desses eu escrevi assim: manda a foto tu pregando na praça. Eu falo mesmo. Aí um outro quis me dar uma aula de missiologia. A igreja não foi chamada para o templo, a igreja foi chamada para a rua. Jesus pregava na rua, os apóstolos pregavam na rua, e os pregadores de hoje só pregam em catedrais. Falei: amigo. Eu cheguei lá e comentei e falei: se Deus coloca na igreja evangelistas, pastores e mestres, você só pode exercer o ministério de evangelista pregando na rua porque um mestre dentro da igreja, cumprindo o ministério pastoral, te ensinou o valor do evangelismo. Segundo, se você pregar na rua como evangelista e não ensinar a pessoa que aceitou Jesus na rua a vir sentar e aprender com o seu pastor, seu ministério foi incompleto. Nada adianta tirar a pessoa do mundo e não colocar o evangelho dentro dela com quem tem chamado pastoral. Então cada um, cada um no seu quadrado, irmão, cada um no seu chamado. Tu prega na rua, eu prego aqui te dando conteúdo para pregar na rua, e as pessoas que você ganha na rua, traz para cá para a gente discipular ele. Então não bloqueia não, deixa falar. Jesus faz com que eles falem. Aí agora vai começar de onde vem as frustrações. Então vou falar a notícia. Quais? Versículo 19 de Lucas capítulo 24. Aí ele começa a falar notícia para Jesus. Está se achando repórter. As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno. As que dizem. As coisas que falam a respeito de Jesus o Nazareno. E o que dizem a respeito de Jesus o Nazareno? Sabe, não é aquele discípulo que viu, sentiu, tocou,
É aquele discípulo que sempre estava aos arredores, parecendo o Satanás, só para ouvir, só para ouvir, só para ouvir o que as pessoas estão dizendo, e vai se alimentando de cortes, vai se alimentando de informações, vai se alimentando de podcasts, pessoas que dizem isso, mas não cita a fonte, vai se alimentando de quem nunca teve experiência com Deus, e vai pensando que aquilo que dizem vai formando a experiência dele com Deus. Então ele fala para Jesus as coisas que dizem a respeito de Jesus, que foi passado, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Por isso que nós está triste, mataram Jesus. Olha o 21, nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel, mas até agora, nada. Está aqui a frustração deles. E eles dizem no 22, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Sabe o que é isso? Nos assustaram, dizendo que foram de madrugada no sepulcro e tinha anjo lá falando para elas que Jesus estava vivo. Ou seja, eles se assustaram com a mensagem da ressurreição. Eles não se alegraram, eles não vibraram, eles não tomaram uma postura de agradecimento. Elas nos maravilharam, não foi, mano? Foi, velho. Então os dois estão um confirmando o sentimento do outro. Pessoas frustradas com os sofrimentos no evangelho. Crucificaram ele, condenaram ele, mataram ele. Olha a correção de Jesus no versículo 25. Tem como postar? Posta. Projetar o versículo 25? Tem? Não tem? Meu Deus. Tem. Eu sei que tem. Incendeia, Senhor, o povo da mídia. Aí, olha só. Eles estão dizendo, crucificaram, condenaram, mataram. Aí disseram no 25. Não é no 25 não. Mas deixa aí. Não tira. 21. E nós esperávamos que ele fosse quem remiria Israel. Aí, irmão, Jesus chega e diz assim, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Sabe o que é nécio? Tolo. Sabe o que é tardo de coração? Eu sou baiano, e na Bahia, tardo de coração é lerdo. O que Jesus está dizendo é, já era para vocês terem crido, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem como os anjos e como as mulheres. Ele vive, posso crer no amanhã. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Só que vocês, por causa das frustrações, estão lerdos, atrasados, lentos. Então olha o que eles dizem. Nós esperávamos que ele remisse Israel. Pode projetar o 21, por gentileza. Esse nós esperávamos mostra que a esperança deles foi ficou feio. A esperança deles foi frustrada. Por quê? Porque tem gente que está se frustrando, e eu te garanto que se tu ainda tiver esse tipo de pensamento, Jesus vai te frustrar muito. O que, pastor? Isolar o sofrimento do evangelho. É isolar a cruz do cristianismo. Não existe Israel bíblico sem deserto. Não existe um Paulo sem o espinho. Não existe um Daniel sem a cova. Não existe Cristo sem carregar a cruz. Então deixa eu lhe dizer uma verdade. Se você se frustrou porque passou na porta de uma igreja e tinha uma placa, pare de sofrer, é hoje tua bênção, é hoje teu milagre, e tu nunca mais vai chorar. Mentiram para você. Eu vou virar crente, que eu nunca mais vou sofrer. Vem, vira.
Aqui é batalha todo dia. Pergunta para mim por quê? Primeiro, porque a gente está num mundo quebrado pelo pecado. Segundo, porque os homens são maus. Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam malignos, desleais, desrespeitosos, sem afeto natural. Terceiro, tem os demônios que se levantam contra nós e nos perturbam e nos incomodam e nos atribulam. Quarto, tem sua natureza que é miserável. Você está aqui, hoje eu vou orar. Esse ano eu prometo que eu vou ler Bíblia. E de repente, irmão, a Netflix lança uma série top. Você quer ler Bíblia, você quer ajudar a sua igreja, e de repente a empresa diz: seu salário vai dobrar e tu tem que faltar culto. E a carne vai falando: eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho família. E aí a gente vai se envolvendo. E o verdadeiro soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. E o que você planta, você colhe. É mais um motivo para sofrimentos nessa terra. A diferença é que o mundo sofre sem Jesus. Aqui Jesus caminha e atravessa as lutas com a gente. Ele vai nos dando graça. Então, pelo amor de Deus, não desista do evangelho pelas renúncias que ele te exige. Você conheceu o verdadeiro evangelho quando você descobriu que não é fácil ser crente. Você conheceu o verdadeiro evangelho quando você entende que não depende de você, é você quem depende da graça. O que é que eles queriam? Um Jesus no trono e viram Jesus na cruz. Eles queriam um Jesus com uma coroa de glória e viram Jesus com uma coroa de espinho. Eles queriam Jesus ferindo seus inimigos e eles só têm na memória a imagem de Jesus ferido. É um tipo de gente que não equilibra o evangelho na sua mente. Projeta para mim, por favor, por gentileza, o versículo de número 26. Olha o 26. Se não é igual, um monte de crente. 21 mais 5. Olha lá, ó. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então eles estavam focados na glória e se esqueceram do padecimento. Só que Jesus não poderia estar enviando a igreja se ele não morresse pelos pecados de um povo que pela fé se tornaria sua igreja. Eles focaram no Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Eles focaram aqui, mas lá eles se esqueceram do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Pregaram minhas mãos e os meus pés. Então entenda, o evangelho vai exigir e vai te capacitar a padecer por Jesus, se necessário for. Era para falar e o evangelho diz: cala. Era para se vingar e o evangelho diz: perdoa. Era para comer tudo de tudo, o evangelho diz: mata a carne no jejum. Era para dizer assim, ó, cada um cuide de sua vida. O evangelho diz: não, ore por ele, ore por ela. Segundo lugar, olha o motivo da frustração deles, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Essa remissão aqui, gente, não é a remissão que a gente crê e prega na ceia. Essa remissão aqui é política. Esse resgate aqui é político. Olha isso, a gente esperava. Quem já assistiu aqui filme épico vai lembrar do que eu estou falando. Roma dominava Israel. Se você já assistiu Ben-Hur, Gladiador, Espartacus, Legião, não é demônio não, é o nome de um filme, Legião.
Você vai se lembrar como que Roma dominava as nações, até Vikings. Você percebe como o Império Romano se desenvolveu e superou os nórdicos. Roma, nesse tempo, dominava Israel. Tu sabia o motivo pelo qual Zaqueu era odiado? Não é porque ele era cobrador de impostos, é porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Pastor, e qual o problema do cara ser chefe dos cobradores de impostos? É que Roma dominou Israel, pegou um israelita e disse: cobra dos seus próprios patrícios o imposto deles. Lembra que os israelitas odiavam os publicanos, porque os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos publicamente. Tu lembra de Jesus entrando em Jerusalém e as crianças cantando assim, ó, Hosana, Hosana, e a gente pegou Hosana e colocou em adoração, onde que tu viu na doxologia, ou seja, na conclusão das cartas, Hosana como adoração? Onde que em Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 18, Apocalipse 19, que são capítulos de adoração, onde tu viu a palavra Hosana? Você vê Hosana quando Jesus chega entrando em Jerusalém, porque eles estão gritando: salve-nos! Se a igreja é um povo salvo, por que ela gritaria Hosana? Eu sei que a gente canta num desejo de adorar, a gente pensa que é uma expressão de adoração, mas é um clamor de dor. Salve-nos! Hosana! Salve-nos! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que era isso? Bendito é esse que vai vir e humilhar Roma e devolver a glória para Israel. Tu lembra de Atos 1, quando Jesus disse assim, ó, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Aí os discípulos perguntaram assim para ele: Senhor, quando a gente for cheio do Espírito Santo, o Senhor vai devolver a glória para Israel? Sabe que glória era essa? Era a glória do tempo de Davi, a glória do tempo de Salomão, quando as nações respeitavam Israel. Mas agora Roma domina Israel e eles estão no meio do caminho dizendo: ele não destruiu Roma, ele não colocou espada na mão da gente para a gente lutar contra os soldados, contra os centuriões. Pedro não precisa, ele já tem a dele, mas a gente precisava. Era só ele nos dar uma espada, era só ele nos dar uma espada. Quem está me ouvindo diz amém. Era só ele nos dar uma espada para a gente lutar, a gente ia guerrear e tirar Pilatos do poder. Iríamos dominar o Império Romano e Israel ia ser glorioso politicamente como antes. Aí Jesus chega e morre na cruz, não para livrá-los do poder de Roma, mas para livrá-los do poder do inferno, para livrá-los do poder do diabo, para livrá-los do pecado. Eles queriam Jesus como alguém que operasse uma rebelião contra o império, mas Jesus veio para operar salvação. E por que? Lembra do início da mensagem agora? Por que eles queriam Israel como antigamente? Olhe para mim, por favor, e eu encerro. Por que eles queriam Israel como antigamente? Porque as nações, como diz 1 Reis 10, como diz os salmos, os cânticos dos degraus: venham, ó nações, abra os olhos, ó terra, e veja a glória de Sião, veja a glória do trono de Davi. Eles queriam, preste atenção nisso, eles queriam Israel restaurado, para as nações virem, como em 1 Reis 10, a rainha de Sabá, as nações como a rainha de Sabá vinham para ver a glória do templo, como em João capítulo 12, os gregos vindo para Jerusalém, como em Atos 2, as nações vindo para ver de perto a festa do Pentecoste. Jerusalém o centro, Jerusalém é top, todo mundo venham. Aí Jesus diz: não, eu não vou devolver a glória de Israel para o povo vir. Eu vou encher vocês do Espírito Santo para vocês irem. Eu vou capacitar vocês para que vocês levem a minha glória. E eu te pergunto: não arde no seu peito o fato de ter milhões, bilhões de pessoas que não conhecem a palavra, que nunca ouviram falar de Jesus? Sabe o meio pelo qual, se você colocasse uma legenda em inglês,
ou espanhol, você alcançaria mais pessoas além do seu país. E o meio pelo qual você poderia fazer isso é o seu Instagram, o seu Facebook. Mas a gente chega lá, tu tá assim, ó. John Wesley disse: todo crente tem que estar preparado para duas coisas: morrer, pregar. Spurgeon disse: se você não prega, você não é cristão no nosso meio, você é um impostor. Queremos a glória dos templos, queremos o conforto dos templos, queremos a glória, queremos a pompa, queremos o brilho, queremos a mídia, queremos o ar-condicionado, queremos esse som, queremos a qualidade nessa live, queremos o louvor com qualidade, queremos o aquário da batera, queremos esse telão. Pra quê? Pra chegar aqui e fazer a fotinha? Para chegar aqui e perguntar quem é o próximo pregador, quem é o próximo cantor? Tu já está aqui há 20 anos e nunca ganhou uma alma para Jesus. Você está aqui há 15 e quando as pessoas aceitam a Jesus, você dá até um gloriazinho, um lindo, ou feinho, michuruco, acaba o culto, que cada um cuide de sua vida. Eu vou para a minha pizza, eu vou para o meu churrasco, eu vou para o YouTube, eu vou para o TikTok treinar minha próxima dancinha. E as pessoas entram na igreja, saem da igreja e você não sabe quem é o novo convertido. Você não sabe quem se entregou para Jesus no culto passado. E sabe o que é que você faz? Você olha para o púlpito e diz: prega, pregador, canta, cantor, que daqui a pouco para casa eu vou. Você não entendeu o evangelho. Isso aqui não é clube de associação para você se tornar mais um membro. Isso aqui é corpo de Cristo, onde pastor cuida, mas quem gera ovelha é ovelha. Ai, vamos orar para Jesus trazer as almas. Vamos orar para Jesus trazer as almas, né, amiga? Isso é irmã com irmã, macho não chama irmã de amiga. Vamos orar para Jesus mandar as almas, né, amiga? Ou vai, bora orar, né? Para nosso incendeia lá ser uma benção e as almas vir, né? Peixe não vem ao pescador, é o pescador que vai ao peixe. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Em vez de ficarmos falando quem caiu, vamos abrir a boca e falar de quem Jesus está levantando. Vamos erguer-nos e trazer almas para Jesus. Paga o Uber para alguém. Ó, vou pagar seu Uber, o endereço tá aí. Caio, qual é o Pix? Perturba, irmão, os outros. Se tu não perturba ninguém, tu não é crente, não, irmão. Crente é perturbado, irmão. Vai ser quantos dias de incendeia? Olha o tempo que tu tem para perturbar os outros, irmão. Ah, pastor, mas eu vou ficar insistindo. A minha esposa me via fazendo o apelo. Eu dizia: tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Aí eu falava assim: pastor, eu não vou insistir não, Deus não precisa de você. Aí uma vez eu preguei uma mensagem, ela gostou da mensagem. Ela: meu bem, a mensagem foi tão linda que eu fiquei com dó quando você fez o apelo. E de tanta dó eu quase ia na frente aceitando a Jesus. Aí quando eu estava achando bonitinho, ela me deu uma porrada. Ela falou assim: mas se você insistisse mais um pouco, talvez alguém viria. E eu pensei o seguinte: se o diabo insiste tanto em manter essa pessoa no pecado, por que que eu, como pregador, não posso insistir mais? Vem para Jesus. Até que ponto você iria pela salvação de uma alma? É só você imaginar o preço que Jesus pagou pela salvação da tua.
Então, primeiro, eles queriam um Cristo político vencedor de Roma, e Jesus veio como o sofredor de Isaías 53. Segundo, eles queriam Israel com a glória política devolvida para que as nações viessem, e Jesus morreu e prometeu o Espírito Santo para que eles... Quando eles deixam claro que o intuito deles com Jesus era político, é aí que Jesus desce a lenha. Tardos, nércios de coração. 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a escritura. Jesus deu 2 aulas. Lembra daquele lá? Qual? Não estou sabendo de nada, não. Aí agora esse mesmo Jesus dá uma aula de bibliologia e cristologia. Tome na cabeça, teologia para lá, teologia para cá. Tome cristologia, tome bibliologia. Tu ainda não entendeu? Eu vou te explicar agora. A maioria de crente frustrado, desanimado, coração gelado, é falta de Bíblia. É falta de doutrina. É falta de Cristo. E eu vou dar um exemplo. Quando Jesus abre as escrituras e mostra para eles tudo sobre ele, o que Jesus estava dizendo já estava profetizado. Já estava escrito que eu seria como ovelha muda levada ao matadouro. Já estava escrito que eu seria traído. Já estava escrito que eu seria crucificado. Mas também já estava escrito que eu ressuscitaria. Se vocês fossem cheios das escrituras, vocês não estariam frustrados, virando desigrejados, abandonando a congregação. Então tem gente frustrada dizendo: o pastor machucou eu. Foi, Pepe. Machucou, Nené. Não deu oportunidade para eu. Não citou o nome de eu. Não fez coração sim para eu. Não curtiu a postagem de eu. Jesus, neném pro papai. Igreja não é berçário, você não é bebê, Jesus não é babá. Vá se encher das escrituras. Crente imaturo olha para os sofrimentos da vida e diz: o homem me odeia, não vou mais lá. Crente imaturo, qualquer coisa é o capeta furioso. O diabo, olha, macumba, Deus me livre, não aguento ver macumba. Olha, fica arrepio com tanta macumba nas esquinas. E agora com esse partido no poder, aí que a macumba cresceu. Meu Deus do céu, muito... Não, irmão, crente maduro não olha para o homem, não olha para o diabo. Olha para aquele que está acima dos homens, acima do diabo, e diz: ele está no controle de todas as coisas. Ele tem minha vida na palma da mão. Jesus abriu as escrituras. Se você estudasse mais a Bíblia, mais entendimento você teria de como Deus enxerga as coisas. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não é ficar olhando para cima, é olhar a vida sob a perspectiva de Cristo. Quando Jesus expõe o texto, chegaram na aldeia. Aí Jesus fez com quem ia para mais longe. Versículo 28. Você já viu isso em Jesus? Eu vou te explicar. Chegaram na aldeia. É aqui que é Emaús, né? É aqui. Aí Jesus: tchau, eu tô indo, hein? Ou seja, me chama. Só que ele não disse claramente: me chama. Não, ele faz que vai para ver se eles demonstram interesse pela presença dele. Tem dia que você está orando, ele fica calado. Aí você pergunta: o senhor não fala comigo mais não? Aí ele diz: eu falo, mas eu estou escutando você. É prazeroso ver-te me buscando. Aí eles convidam Jesus: entra. Olhe para mim, igreja. Aí Jesus entra. E eles prepararam a mesa. Isso aqui é o básico da ética. Se você convidou e preparou a mesa para o convidado, quem serve primeiro? Ficou lindo. Bora lá, quem serve primeiro? O convidado. Então o convidado chegava à mesa
pegava o pão e se alimentava. Sim ou não? Sim. Mas de repente, quando Jesus já chega à mesa, versículo 30, olha que maravilha. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu. Nesse momento, o glória poderia ser maior, mas eu vou explicar. Neste momento, um olhou para o outro e disse: só um pega o pão, levanta o pão, parte o pão e dá o pão. Na primeira multiplicação, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Na segunda multiplicação, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Na noite da Páscoa e ceia, Mateus 26, pegou o pão, levantou o pão, partiu o pão e deu o pão. Irmão, eles não tinham conhecimento da lei de Moisés, eles não tinham conhecimento cristológico nos profetas, mas de uma coisa eles sabiam: quando Jesus está na mesa, a gente sabe que é Ele que está presente. O jeito que pega o pão, só Ele tem. Ô minha irmã, você pode não entender profundamente as técnicas da teologia. Ô meu irmão, se você é de oração, você pode não compreender as técnicas de exegese e hermenêutica, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando Jesus está na casa, você sabe que é Ele que está na casa. Quando Jesus está falando, você diz: é Jesus que está usando, é Jesus que está trabalhando. Igual eles fizeram, Senhor, sobre Moisés e os profetas, a gente não domina, mas na hora que o Senhor pegou o pão, partiu o pão e deu o pão, um olhou para o outro e disse: é Jesus. Aí agora eu vou perguntar, e não é pergunta retórica. Eles queriam ver Jesus, sim ou não? Está lá na frustração deles. Disseram que ele estava ressuscitado, mas ninguém o viu. Então eles queriam ver. Olha para isso. É sério. 31. Abriram-se-lhes então os olhos e isso significa que eles o viram. Aí quando eles viram, me explica, Jesus. Enquanto os caras não viam, ele estava lá. Sabia? História boa, hein? Quando eles o viram, eles... Pergunta para mim por quê? Jesus estava acostumando eles com o invisível. A partir deste momento eu vou para o Pai. Eu rogarei ao Pai para que Ele mande o outro. Mas esse outro Consolador, vocês não vão vê-lo, mas Ele vai habitar em vocês. Estará para sempre em vocês e em vós. Então agora, irmão, com o Cristo que não se pode ver, o coração ardendo, o coração incendiado, meu corpo está arrepiando enquanto eu digo isso. Olha o versículo 32, olhou um para o outro e disse: mano, teu coração ardia quando ele pregava? Teu coração pegava fogo? O outro pegava fogo, estava ardendo como se eles falassem e saísse fogo da boca. Quando eles estão com o coração incendiados, eu vou só ler, e só quem está ligado vai adorar. Eu só vou ler junto com o 33 aí, 33. E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles entenderam. Não dá para ficar em Emaús. Por quê? Porque ele não está aqui. Com o coração cheio? Com o coração cheio da palavra?
Eles entenderam, sentiram o lugar que Jesus estava. Se você se encher da palavra, ela vai te dar a direção. Ele não mandou ninguém voltar para Jerusalém. E por que eles voltaram para Jerusalém? Eu vou falar. Eles estavam tão sensíveis, com o coração ardendo, que Jesus se deixa ser conhecido no partir. Sabe por quê? Foi em Jerusalém que ele partiu o pão e deu. Aí eles, o lugar onde ele parte o pão é Jerusalém. Eles entenderam que a cura para a frustração deles não era abandonar a congregação. Porque lá tinha gente ferida, sim. Lá tinha gente que duvidava, sim. Mas estava todo mundo reunido. Desiste não que ele está vivo. Desiste não que os anjos disseram que ele está vivo. E o outro dizia, a sepultura está vazia. Ai, irmão, eu vou mostrar no texto. Versículo 33. Na mesma hora se levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Todo mundo tinha ferida, todo mundo tinha frustração, mas ninguém abandonou a congregação. Todo mundo se reuniu, todo mundo estava junto. E eu vou provar no texto que a igreja reunida estava um edificando o outro. Mostra o 34 para a igreja ver. Os quais diziam, a igreja reunida, o Senhor ressuscitou de verdade. O Senhor ressuscitou de verdade. Olha o testemunho, ele já apareceu. A igreja reunida contando o testemunho um para o outro. Meu Deus do céu. Tem algo tão lindo que vai acontecer agora, irmão. Tem algo lindo que vai acontecer agora. Eram dois? Eram dois? Coração já? Mas que agora vão com o coração a quê? Aí quando eles chegam, a igreja está reunida, contando uma história de vida, um edificando o outro. Aí eles voltaram. Quando eles voltam, a igreja está falando sobre Cristo ressuscitado. 35. Aí eles, a gente também quer contar uma história. A gente agora tem um testemunho. O que eles vão falar? Não é da crucificação, não é da condenação, não é da frustração. Eles lhes contaram, ele apareceu no nosso caminho e a gente conheceu ele no partir do pão. Ele tá... Igreja, dê um glória lindo com o que eu vou ler agora. Enquanto a igreja estava lá falando, não aconteceu isso. Mas quando os dois frustrados que foram sarados chegaram e contaram o que aconteceu com eles, olha o 36. E falando eles dessas coisas, Jesus se apresentou no meio deles e disse, recebam a minha paz. Paz seja convosco. Imagine um olhando para o outro. Mano, ele desapareceu lá e apareceu aqui. Ele vive. Receba a minha paz, porque eu vivo, diz a palavra do Senhor. Receba o consolo, porque eu vivo, diz a palavra do Senhor. Agora não tem mais dúvida. Está todo mundo sarado. E Jesus, quando aparece no meio e ministra a paz, olha isso. Por que vocês estão perturbados? 38. Por que vocês estão questionando se eu estou vivo? Olhem minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo. Aí ele mostrou as mãos, mostrou os pés. Só que ele não comeu só com os outros. Aos outros dois ele serviu a mesa. Aí no 41 ele diz assim: tem alguma coisa aqui para que eu possa comer com vocês?
Que corpo é esse, gente? Que desaparece na mesa, aparece no meio do nada, ainda come. E comeu diante deles. E aí, meu irmão, ele vai meter Bíblia de novo. 44. São estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Olha o versículo 45. E abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Por quê, irmão? Porque se você se encher da palavra, Jesus apaga as frustrações da sua alma. Quem pode levantar a mão? Mão levantada, diga: Senhor. Faz assim, ó. Abre a minha mente para compreender a sua palavra. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: vai evangelizar. E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: volta para Jerusalém. Aqui tem gente fraca, mas que busca a presença de Deus mais do que você. Aqui tem gente que é dependente da graça do mesmo jeito que você. Mas Jesus está lhe dizendo hoje: volta, porque Jerusalém está te esperando. Há um povo reunido aqui que vai te ajudar a crescer no Evangelho. Há um povo reunido aqui que vai te ajudar a crescer em Cristo. E você vai dar muito trabalho para Satanás e vai trabalhar para Jesus. Fica em pé comigo, por favor. Senhor, eu preguei a sua palavra. Seu povo ouviu a sua palavra. Senhor, eu já tive sonhos que o Senhor frustrou. Eu já escrevi planos que o Senhor simplesmente amassou e rasgou. Eu já pensei que seria de um jeito e o Senhor decretou de outro. Mas o Senhor me deu graça. Essa igreja tem planos, tem projetos. E o projeto da igreja é formar discípulos para que esses discípulos formem outros discípulos. Mas tem gente aqui que abriu mão do chamado. Tem gente aqui que se afastou da congregação. E hoje o Senhor está dando mais uma chance. Como naquele dia, o Senhor foi atrás, foi em busca e caminhou ao lado daqueles frustrados. Tem gente aqui que pode testemunhar que mesmo nas suas frustrações ainda sentiram sua graça, ainda sentiram seu convite. Eu creio que é hoje, Jesus. Eu creio que é hoje o dia que Emaús fica para trás e Jerusalém é o destino. É a base onde o Senhor vai preparar esse guerreiro, essa guerreira, para que muitas e muitas almas sejam ganhas, salvas, transformadas. E eles vão olhar para trás e dizer: outrora frustrado, agora um missionário. Antes desistindo de tudo, agora impedindo que outros desistam. Porque ele vive.